Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou cirurgiã pediátrica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema tumores da infância. Bom, primeiro falando que é um assunto super extenso, né? A gente não vai conseguir aprofundar em uma aula de 60 minutos, mais que isso eu acho que é cansativo. Então, o que eu optei por falar hoje, seguindo o tema de tumores da infância, não é nem uma parte específica da cirurgia pediátrica, mas eu tentei englobar os sintomas iniciais, essa abordagem inicial desses pacientes pediátricos com suspeita de tumores malignos, principalmente. Então, a gente vai falar um pouquinho, vamos introduzir o assunto, vamos falar da classificação, incidência, etiologia, a sobrevida desses pacientes, alguns sinais de alerta, predisposição à malignidade, sinais e sintomas comuns que as crianças apresentam, o arsenal diagnóstico básico que a gente tem, tanto inicial quanto para diagnóstico definitivo mesmo, e tratamento. Então, primeiro, o que a gente tem quando a gente fala em tumores da infância? A gente vê uma dificuldade muito grande de detecção do câncer infantil em estágios iniciais. Então, geralmente, quando essas crianças chegam para a gente, né, para o cirurgião para fazer o tratamento, ou chegam no centro de oncologia, às vezes já chegam no estágio bem avançado desses tumores. E a gente vê que de um tempo para cá teve uma evolução muito grande da medicina, né, graças a Deus, porque inicialmente a cirurgia era a única modalidade de tratamento, e agora a gente tem evoluído cada vez mais para tratamentos com quimioterapia, radioterapia, apesar de serem tratamentos muito invasivos também, né, mas são tratamentos que aumentaram muito a taxa de cura e de sobrevida desses pacientes. E lembrar que sempre o envolvimento é de uma equipe multidisciplinar. Tem o pediatra, o oncologista, o cirurgião, pessoas, né, de outras áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo. Então, tem que ter toda a equipe preparada, toda uma estrutura preparada para tratar de uma criança com câncer. Não é qualquer hospital que consegue fazer isso, tem que ser em centros especializados. De classificação, a gente tem, então, uma classificação mundial para as doenças oncológicas das crianças. Igual a gente tem o CID-10, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, a gente tem o CID oncológico, que fala de todas as doenças oncológicas, e baseada nesse CID oncológico, a gente tem essa Classificação Internacional de Cânceres da Infância, que coloca para a gente essa divisão aqui em 12 principais tipos de neoplasias, né? Então, a gente tem vai envolver leucemias, doenças mieloproliferativas e doenças mielodisplásicas. O 2, linfomas e neoplasias reticuloendoteliais. O 3, neoplasia do sistema nervoso central e miscelânea intracranianas e intestinais. O 4, neuroblastomas e tumores celulares do sistema nervoso periférico. O 5, retinoblastoma. 6, tumores renais. 7, tumores hepáticos. 8, tumores ósseos malignos. O 9, sarcomas de tecidos moles e outros extraósseos. O 10, vão envolver os tumores de células germinativas, tumores trofoblásticos e as neoplasias gonadais. 11, os melanomas malignos e outras neoplasias epiteliais malignas. E, finalmente, o 12 são as outras neoplasias malignas que não foram especificadas anteriormente. A gente vê que hoje a incidência do câncer infantil gira em torno de 100 a 160 casos de câncer por milhão de pessoas por ano em crianças menores de 15 anos. Dessa incidência total aí, 1/3 vai ser leucemia, e 80% dessas leucemias vão ser do tipo linfóide. Seguido de leucemia, a gente tem as neoplasias sólidas, sendo a principal a do sistema nervoso central, seguida de linfoma, sarcoma, neuroblastoma e os tumores renais, tendo uma incidência em torno de 6 a 9% de cada um desses tipos de tumores. E os demais tumores vão gerar em torno de 15% dessa incidência.
Outra característica importante que a gente tem é que o tipo de tumor, o tipo de câncer vai variar muito de acordo com a idade daquela criança. Então, tem cânceres mais frequentes em crianças menores, né, bebês menores de 1 ano, e cânceres mais frequentes nas crianças maiores. Por exemplo, crianças menores de 1 ano de idade, a gente vê aqui que o principal é neuroblastoma. E à medida que ele vai crescendo, a gente vê que isso vai mudando para aqui, ó, leucemias vão ficando cada vez mais frequentes. Mas aqui nos meninos maiores, né, de 15 a 19 anos, a gente vê linfoma bem frequente também e aumenta a incidência de outras doenças que antes não tinha tanto, né? Os cânceres de pele, câncer de tireoide. Então, é muito variável o diagnóstico de tipo de câncer de acordo com a idade do paciente. A primeira coisa que você tem que pensar ao atender o paciente suspeitar de câncer é ver a idade e o que é mais comum para aquela idade. De etiologia, é muito difícil a gente saber a causa de um câncer, principalmente em crianças. Pouco se sabe sobre a etiologia, mas tem-se visto que os fatores de risco mais bem estabelecidos são de natureza genética. Então, tem uma lista grande de síndromes hereditárias, principalmente associadas a defeitos de um gene único, que apresentam risco elevado para câncer infantil. Eu vou citar essas síndromes mais para frente um pouquinho. De sobrevida, ela vai variar, claro, de acordo com o diagnóstico, com o tipo de câncer, mas gira em torno de sobrevida total aí de 80% a 85%. O risco de morte em crianças em 5 anos, a partir do diagnóstico na Inglaterra, reduziu muito nos últimos 25 anos, cerca de 63% de redução, e isso é muito pela evolução da medicina, igual eu falei, que antes tratava só com cirurgia, cada vez mais a gente tem outros tratamentos alternativos e eficazes. E a gente vê um risco de uma segunda malignidade primária em 25 anos de diagnóstico original do câncer infantil, e esse risco é de cerca de 4%. O que a gente tem que pensar, então? O que é importante no diagnóstico de câncer infantil? A gente tem que ter um manejo ideal. Primeiro, a gente tem que suspeitar. Tem que lembrar que existe câncer em criança, sim, que o diagnóstico precoce é difícil, mas se você não pensar nessa possibilidade, você não faz o diagnóstico. Então, tem que ter alta suspeição e, se confirmar essa suspeição, encaminhar logo para um serviço que seja capaz de fazer o diagnóstico e o tratamento o mais breve possível. A detecção e o tratamento precoces desses cânceres podem reduzir a morbidade e as complicações relacionadas à doença. E a gente vê muito atraso no diagnóstico, principalmente quando está relacionado à idade da criança. Quanto mais velha a criança, é mais difícil de fazer o diagnóstico. Quanto ao tipo de câncer, aos sintomas de apresentação, que vocês vão ver que muitas vezes são sintomas muito gerais, muito comuns nas crianças, por outras doenças também. Então, às vezes, aquilo que eu falei, o médico que atende aquela criança pela primeira vez não suspeita de neoplasia. Varia de acordo com o local do tumor também e da primeira especialidade médica consultada. A gente tem alguns sinais de alerta, que isso tem que ficar bem fixo na cabeça de todo mundo, porque o médico que atende aquela criança pela primeira vez, se vê um sinal de alerta desse, já tem que encaminhar para um serviço, é o que eu falei lá, alta suspeição, encaminhamento para um serviço que seja capaz de fazer diagnóstico e tratamento. Então, quais são esses principais sinais de alerta? Uma palidez inexplicável e perda de energia, apatia daquela criança, presença de um nódulo, de uma massa ou de um inchaço incomum, a perda de peso repentina e inexplicável, uma febre inexplicável ou uma doença que não melhora, passa semanas e continua apresentando, presença de fácil hematoma ou sangramento, uma dor prolongada ou contínua em uma ou mais áreas do corpo. Se a criança começar a mancar, né, e não melhorar disso, presença de dores de cabeça frequentes, especialmente se ocorrerem pela manhã, ou que acorda a criança, né, e associado a vômitos,
e mudanças repentinas nos olhos ou na visão. E, como eu disse anteriormente, tem algumas situações que dão uma predisposição maior à malignidade. Tem certas condições genéticas e síndromes de imunodeficiência que estão associadas, infelizmente, a um risco aumentado de câncer. E aqui é um quadro que resume um pouquinho disso, mas a gente tem, por exemplo, a síndrome de Down tem o maior risco para fazer leucemia testicular e retinoblastoma. O Turner tem maior risco de câncer neurogênico, gonadal, endometrial. Klinefelter tem risco de leucemia, tumores de células germinativas. Isso acontece para várias outras síndromes, distúrbios cromossômicos, outras doenças genéticas também, e doenças de imunodeficiência. Então, a gama é muito grande. Quando você estiver frente a um diagnóstico de distúrbio cromossômico ou dessas doenças genéticas, você sempre tem que pensar que tem um risco maior de ter essas neoplasias e ficar de olho, principalmente naqueles sinais de alerta que eu falei. Falando agora de sinais e sintomas. Como eu disse, então, eu não vou aprofundar, né, de diagnóstico e tratamento nessas aulas, mas eu quis passar um pouquinho disso aqui. Quais são os sinais e sintomas mais gerais, iniciais, que essa criança pode apresentar e que pode chegar, por exemplo, no pronto-socorro e que você deve suspeitar de neoplasia? Primeiro que a gente vai falar de febre. Febre é uma queixa comum em crianças e que raramente é atribuída de cara à malignidade, né? Com certeza, porque a causa principal de febre é a infecção. Quando que eu devo preocupar, então? Quando a gente está diante de uma doença febril que não segue o curso normal ou que não respondeu à terapia que geralmente daria certo para aquela criança. E se for uma febre persistente, ela pode ser a única queixa de uma criança com leucemia, por exemplo, uma queixa inicial, obviamente, né? Ou de um sarcoma de Ewing ou histiocytose. E a gente vê que mais da metade das crianças com leucemia tem febre e apresentação. Geralmente não vai ser só febre, né? Não vai ter só essa história de febre persistente, vão ter outros sintomas. Mas a febre pode estar presente em mais da metade dessas crianças com leucemia. A gente tem que ficar atento. E o que você vai fazer de avaliação inicial para esse paciente com febre que você suspeita de neoplasia? O exame físico primeiro, né, procurando linfadenopatia, hepatosplenomegalia ou algum outro sinal que possa associar, né, o diagnóstico de neoplasia. E laboratório, inicialmente, fazer um hemograma completo, mas pegar o sangue periférico, que aí você vai ver se tem sinais de infecção mesmo, se vai ter alterações nas células aí no sangue periférico, colher uma cultura e fazer o raio-x de tórax. Outro sintoma comum é a perda de peso. A perda de peso, se for isolado, geralmente não tem uma etiologia maligna mesmo. Mas você tem que se preocupar se junto com ela você vê um paciente com anemia, com palidez, com presença de hematomas no corpo, com queixa de dores no corpo, com linfadenopatia, com hepatosplenomegalia, febres inexplicáveis e fadiga. Então, é sempre uma associação de sintomas. A fadiga e a palidez, outro sintoma, se isolados, comumente eles não têm relação com a malignidade. Mas você também tem que se preocupar se vier junto com petequias, presença de hematomas, linfadenopatias, hepatosplenomegalia e dorossia. A avaliação inicial, sempre começar com um hemograma completo, diferencial, para você investigar, né, inicialmente essas alterações das células vermelhas e células brancas do corpo. Dor de cabeça. Dor de cabeça é um outro sintoma também, que às vezes na pediatria é comum e não é valorizado pelos pais, mas que pode estar associado à neoplasia. Os tumores intracranianos raramente vão causar dor de cabeça em crianças, mas você tem que se preocupar se aquela criança queixar de dor de cabeça persistente ou recorrente, durando aí mais de 3, 4 semanas, ou uma dor de cabeça em criança pequena, principalmente menor que 4 anos, dor de cabeça que se apresenta quando a criança acorda, ou que desperta aquela criança do sono, ou que vira associada a vômito, ou a outros achados.
normalidades motoras, alterações visuais, papiledema, estado mental alterado, convulsões e outras alterações do sistema nervoso central. A avaliação, nesses casos, tem que partir de uma neuroimagem, né, que inicialmente vai ser tomografia, depois pode evoluir para ressonância e outros exames. A linfadenopatia. Esse é um achado comum também em crianças, que na maioria das vezes também não vai estar associada a neoplasias, vai ser uma infecção, mas que também sempre tem que acender um alerta amarelo para a gente de preocupação. O tamanho do linfonodo considerado anormal, ele vai variar de acordo com a idade da criança e com a localização daquele linfonodo. Mas, falando assim, em geral, resumindo bem mesmo, assim, o risco de malignidade do linfonodo vai ser maior se ele tiver mais de 2 centímetros de diâmetro. E a linfadenopatia pode ser sinal de leucemia, de linfoma, de neuroblastoma e tumores de células germinativas, principalmente. A avaliação vai depender, inicialmente, se aquela linfadenopatia é generalizada ou localizada e em qual região que ela se encontra. E a biópsia vai estar indicada nos casos de pacientes que têm características preocupantes. Que características são essas? Então, a gente tem aqui, no caso de crianças com linfadenopatia periférica, se você tiver associado sintomas sistêmicos de febre mais de uma semana, suores, perda de peso, se tiver linfonodos supraclaviculares ou uma linfadenopatia generalizada, aqueles nódulos que não são dolorosos e são confluentes, e várias outras alterações, né? Raio-x de tórax normal, hemograma normal, LDH elevado, VHS ou PCR aumentados, qualquer um desses sintomas associados aí com a presença do linfonodo é fator preocupante que pode ser indicativo de biópsia. A abordagem inicial, assim, para os pacientes com linfadenopatia generalizada costuma ser a seguinte: primeiro, policistória e exame físico para procurar causas óbvias que não sejam malignidade. A biópsia ela pode ser indicada precocemente, mais tardiamente ou nem ser indicada. A biópsia precoce ela está indicada nas crianças que têm nódulos supraclaviculares, nos nódulos muito aumentados ou que tem um grupo de nódulos com diâmetro total maior que 3 centímetros. De testes laboratoriais iniciais, sempre tem que colher sorologias para infecção, né, citomegalovírus, Epstein-Barr, para outras doenças virais, tem que fazer radiografia de tórax, fornecer um tratamento indicado para as condições que são identificadas nessa história inicial, e se a causa permanecer incerta depois disso tudo, você pode indicar a biópsia. Outra situação que a gente indica a biópsia é quando aquele linfonodo continua anormal por mais de 4 semanas. Se você vê que aquele linfonodo aumenta de tamanho, se tiver um linfonodo maior que 2 centímetros de diâmetro, associado a diagnóstico incerto, passou 4 semanas e você não sabe por quê, ou quando não tem resposta à terapia inicial. E aqui a gente tem um resumo da abordagem para crianças com linfadenopatia cervical, que inicialmente está descartada a causa de infecção. Então, de novo, história, exame físico, as crianças que têm característica preocupante já encaminhar para a biópsia precoce. Quando a causa permanecer incerta após essa avaliação inicial, aí depende do tamanho do linfonodo. Se for um linfonodo pequeno, menor que 2 centímetros, você pode observar, você vai ter regressão naquele tamanho, ou se não tiver regressão, você vai colher os exames laboratoriais, sorologias, e acompanhar aquele paciente ainda por pelo menos 2 a 4 semanas. Se for um linfonodo já maior que 2 centímetros, você vai colher também os exames laboratoriais, as sorologias, fazer raio-x de tórax. Se tiver características preocupantes, já encaminhar para a biópsia. Se não tiver características preocupantes e a causa estiver incerta, você pode realizar o tratamento terapêutico, um teste com um antibiótico durante 10 a 14 dias e avaliar depois desse tempo. Se não tiver resposta, aí pode estar sendo indicada a biópsia também nesses casos. A biópsia após 4 semanas
vai ser indicada sempre que o diagnóstico permanecer incerto e o linfonodo não regredir ou não tiver resposta a esse tratamento teste terapêutico aí com antimicrobiano. Outro sintoma frequente das crianças com neoplasia é a dor óssea e articular. Podem ser sintomas de tumores que envolvem o osso ou a medula óssea. E a gente tem sarcoma de Ewing e o osteosarcoma, a maioria vai ter dor óssea de duração de semanas a meses e que pode começar intermitente e aumentar de intensidade com o tempo. Não são todos que apresentam sim, tem alguns que diminuem a intensidade, mas a maioria é isso. Começa a dor intermitente e vai aumentando com o tempo. Em 10 a 15% dos pacientes com esses tumores vão ter fraturas patológicas também. E a leucemia vai apresentar com dor óssea em 20 a 30% dos casos. Preocupar se tiver incapacidade ou recusa daquela criança em andar, se tiver queixa de dor noturna, dor em repouso, dor óssea ou dor no quadril em crianças menores que 3 anos, se for uma dor persistente mais que 2 semanas, dor recorrente ou claudicação, ou se tiver limitação do movimento articular e massa palpável ao exame. A avaliação inicial, né, como eu falei, sempre é, e lembrando que isso aqui é inicial, hemograma completo com diferencial, PCR, VHS, fosfatase alcalina, LDH, ácido úrico e o raio-x simples da região provável de ser acometida. Como exame inicial, podendo evoluir, geralmente vai ser pedida a ressonância para complementação diagnóstica. Embora os achados anormais no diagnóstico por imagem pode levantar fortemente a suspeita de malignidade, geralmente vai precisar de fazer biópsia desses pacientes para confirmar o diagnóstico. As massas mediastinais. Então, a gente tem tumores que podem crescer na região do mediastino e que podem se manifestar de forma assintomática ou ter sintomas de tosse, falta de ar, rouquidão, chiado no peito. E os tipos de tumores das massas mediastinais, né, vão variar de acordo com a localização. Podem ser tumores benignos ou malignos. No mediastino anterior, a gente vê com mais frequência ocorrer linfomas, timomas, teratomas, angiomas, lipomas e tumores de tireoide. No mediastino médio, linfoma, câncer metastático, lesões linfáticas, neoplasias que se estendem do abdômen, cistos pericárdicos, os cistos broncogênicos, as lesões esofágicas, representantes de hérnias. E mediastino posterior, a gente vê mais tumores neurogênicos, ganglioneuroblastoma, os cistos interógenos, a meningocele torácica, o neuroblastoma, tumor de Ewing, linfoma e rabdomensarcoma. Então, só pela uma avaliação ali, um raio-x simples de tórax, já te mostra a localização do tumor, né, no mediastino anterior, médio, posterior, e aí você já consegue separar mais ou menos qual tipo de neoplasia pode ser para aquele paciente. Tumores malignos, eles costumam se apresentar com mais sintomas, como mal-estar, eritema cervical, linfadenopatia extratorácica anormal e linfopenia. Então, a avaliação inicial vai ser com raio-x de tórax, confirmando alguma alteração, já vai passar por tomografia com contraste e ressonância magnética. E pode ser necessária, dependendo da suspeita, o exame de medula óssea e a biópsia da massa tumoral. As massas abdominais, é frequente a gente ver pacientes que chegam na avaliação que os pais ou os cuidadores falam que começou a notar uma massa no abdômen. E é um dos sinais de apresentação mais comum dos tumores sólidos malignos em criança. Podem vir junto com dor, vômitos, constipação e, mais raramente, obstrução intestinal. E a investigação deve ser feita de forma completa e precoce para todas as crianças. Os tumores mais frequentes são o tumor de Wilms, que é o nefroblastoma, e o neuroblastoma. Mas também pode ser uma leucemia, um linfoma, tumores hepáticos, tumores ovarianos e sarcomas de tecidos moles. Na avaliação inicial, então, hemograma completo, eletrólito, ureia, creatinina e urinálise, porque principalmente o envolvimento que a gente viu lá é do Wilms, né, um tumor renal.
Ultrassom de abdômen deve ser feito em todos os pacientes com massa abdominal, como exame inicial, e a partir dele vai ser sugerido a complementação com tomografia, PET-CT ou ressonância, de acordo com a necessidade de avaliação. Outro sintoma, outro sinal, né, é o sangramento. Ele pode se manifestar como sangramento cutâneo, como petequias, equimoses, sangramento de mucosas, epistaxe, sangramento gengival, ou como coagulopatia, mais raramente. A avaliação trata-se, né, de uma questão sanguínea, então vai começar com o hemograma completo, com diferencial, os estudos de coagulação, TAP, TPA, esfregaço de sangue periférico, e seguindo daí, a partir daí, de acordo com a necessidade, a suspeita, exame de medula óssea, se tiver alterações nesses exames iniciais. Outros sinais, anormalidades do hemograma. Então, é muito comum crianças que têm doenças malignas terem hemogramas anormais. E o que é anormal? É a presença de citopenias, ou presença de leucócitos anormais, ou presença de blastos, que são células jovens. Qualquer um desses sinais tem que suspeitar de doença maligna. Com a avaliação inicial, tem que diferenciar causas infecciosas de causas malignas, porque a gente pode ter, por exemplo, uma leucocitose também, como manifestação de doença maligna, e daí você tem que diferenciar de infecção. O exame de medula óssea deve ser indicado se tiver presença de células atípicas ou blastos no esfregaço, se tiver citopenia sem explicação óbvia, se for associado com linfadenopatia inexplicada ou com hepatosplenomegalia, ou se estiver associado com massa mediastinal abdominal e ausência de outra explicação para esse exame do sangue estar normal. Aqui um resumo básico, assim, dos sinais e sintomas, básico não, porque ele está bem completo, mas falando, assim, dos sinais e sintomas, avaliação, o que deveria incluir da avaliação inicial e quais malignidades poderiam estar associadas. Começando, febre, perda de peso, fadiga, pede aquele combinho, exames laboratoriais, testes microbiológicos, exames de imagem, e pode estar associado a qualquer malignidade. Sintomas neurológicos, a avaliação inicial tem que incluir um exame de imagem e uma consulta já imediata com neurocirurgia, que podem estar associados a tumores cerebrais. Linfadenopatias, que a gente acompanhou um tempo e não respondeu antibióticos, tem que fazer testes laboratoriais, microbiológicos e radiografia de tórax, e geralmente vão estar associados a leucemia e linfoma. Sintomas musculoesqueléticos, fazer avaliação laboratorial e estudos de imagem, pode estar associado a sarcoma, leucemia, neuroblastoma e outros. Tosse inexplicada ou falta de ar, sempre fazer raio-x de tórax, pode ser tumor de mediastino, tumor metastático, sarcoma de tecido mole, e você já vê alguma alteração na radiografia do exame inicial. Massa abdominal e pélvica, além dos exames laboratoriais, sempre fazer a imagem abdominal e pélvica, pode estar associada a diversos tumores também, e vários outros, né? Não vou ficar lendo todos, mas as petequias relacionadas à leucemia, linfoma, neuroblastoma, achados nos olhos, isso aqui é importante de falar, que é muito comum, por exemplo, no neuroblastoma, que a gente vê com frequência em crianças. Então, a gente vê hemorragia intraorbital, outras alterações de cortose, perda de visão dupla. Tem que encaminhar para o oftalmologista, mas tem que pensar na criança numa forma global e suspeitar da neoplasia. E outras características que são menos comuns, que eu não vou citar agora. De diagnóstico, então. Bom, o tratamento, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer o diagnóstico logo, porque o tratamento da malignidade, ela só começa depois que o diagnóstico está confirmado e que a extensão daquela doença já foi estudada e já foi definida. Então, na avaliação inicial, com alta probabilidade de câncer, tem que encaminhar logo aquela criança para um centro de oncologia pediátrica que seja capaz de fazer esse diagnóstico completo e precoce para logo iniciar o tratamento.
Hoje a gente vê que as técnicas de imagem não invasivas, elas melhoraram muito a avaliação e estadiamento dos tumores, mas ainda para a maioria das doenças malignas é preciso da biópsia do tecido. Aqui, de uma forma muito geral, muito resumida, eu vou falar do que dá, geralmente, o diagnóstico para essas neoplasias, principalmente. Com a leucemia, a gente vê o diagnóstico no aspirado biópsia de medula óssea, o linfoma na biópsia de linfonodos afetados, o nefroblastoma, que é o tumor de Wilms, pela tomografia de abdômen e marcadores tumorais, você já tem um diagnóstico. A biópsia não é necessária para diagnóstico e para início de tratamento de quimioterapia, somente em casos específicos e raros que vai precisar da biópsia. O hepatoblastoma precisa de biópsia, geralmente a biópsia percutânea guiada por ultrassom é suficiente. Os tumores ósseos de tecidos moles pode ser feito com biópsia por agulha guiada por imagem também, mas algumas vezes é necessária a biópsia aberta de forma convencional, cirúrgica. Tumores da tireoide vai ter diagnóstico pela aspiração por agulha fina e o retinoblastoma com exame da retina dilatada e exame de imagem. O tratamento dos tumores da infância engloba uma gama grande de opções, né, que vão envolver desde quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, transplante de medula óssea e o tratamento cirúrgico em si. Aqui eu vou focar só mais um pouco na parte do tratamento cirúrgico, né, que seria a minha área, mas de forma também muito resumida, porque não dá para falar, especificar cada cirurgia, porque são muitos tumores e muitos detalhes de cada um desses tumores. Começando do nefroblastoma, que é o tumor de Wilms, o objetivo cirúrgico é ressecar completamente aquele tumor e determinar o estadiamento cirúrgico que vai influenciar no tratamento depois com quimioterapia. A cirurgia indicada é a nefrectomia radical com a ligadura mais baixa possível do ureter. Então, quanto mais eu consigo chegar na pedra do bexiga e ligar aquele ureter, é o melhor para aquela criança, e fazer linfadenectomia dos linfonodos ali da região ao redor do rim do ureter. A sobrevida das crianças com Wilms hoje gira em torno de 80% a 90%. Então, é um tumor que, se tratado, né, a tempo, ou às vezes até um pouco mais tardiamente, a gente consegue resolver e curar essas crianças em altas taxas. O neuroblastoma é um tumor que a cirurgia tem um papel fundamental, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. O diagnóstico dele é por biópsia, e a biópsia de linfonodos também, biópsia da massa especificamente, né? Mas a biópsia de linfonodos deve ser sempre realizada também, independente do tamanho do tumor. E biópsia hepática está indicada em todas as crianças que têm diagnóstico de neuroblastoma e têm menos de 1 ano de idade, porque tem muita chance de ter doença hepática e isso não ser visto na tomografia e na ressonância. Então, sempre biopsiar fígado em crianças menores de 1 ano com neuroblastoma. O rabdomiossarcoma geniturinário, ele tem um tratamento multimodal, com cirurgia, quimioterapia e radioterapia, mas a excisão cirúrgica completa é recomendada como tratamento inicial. Os tumores malignos do fígado, a ressecção completa daquele tumor é fundamental, tanto para o hepatoblastoma, que é o tumor mais comum de fígado em criança, quanto para carcinoma hepatocelular. E a cirurgia combinada com a quimioterapia após, ela tem um maior impacto na sobrevida dessas crianças. Então, geralmente, o que é feito é uma biópsia do tumor, seguida por quimioterapia pré-operatória e depois a cirurgia retardada, depois que essa quimioterapia já fez o efeito, já teve uma redução desse tumor, e aí passa essa cirurgia. Pode precisar de quimioterapia pós também. A exceção está nos casos em que os tumores são muito pequenos, e aí geralmente não faz a quimio pré-op, já parte para a cirurgia precoce. Os linfomas abdominais não Hodgkin. O tratamento dos linfomas é tratamento não cirúrgico, basicamente, né? É uma doença sistêmica e precisa ser tratado de forma sistêmica com quimioterapia, que é o tratamento primário.
mas a cirurgia está indicada em alguns casos. Quando tem propósito diagnóstico, então você tem dúvida do diagnóstico, você precisa de uma biópsia, por exemplo. Quando é um tumor pequeno do trato gastrointestinal e que tem possibilidade de ressecção completa, também está indicada a cirurgia. E nos casos em que esses tumores têm apresentação inicial com uma urgência abdominal. Às vezes as crianças vão chegar com invaginação intestinal, principalmente as crianças com idade maior, né? Se a invaginação intestinal é mais comum ali com 6 meses, 1 ano de idade, para as crianças, chega uma criança de 5 anos de idade com invaginação, você tem que pensar na suspeita do linfoma. Nesse caso, seria indicação de cirurgia. Tem crianças que se apresentam como perfuração intestinal ou como sangramento intestinal incontrolável. Então, em todos esses casos, tem indicação cirúrgica do linfoma. O teratoma sacrococcígeo, o tratamento é cirurgia e quimioterapia. A cirurgia ela deve ser realizada o mais precoce possível, logo após o nascimento. Esse é um tumor congênito, né? E não pode esperar para operar essa criança, porque o retardo pode ocasionar degeneração maligna, infecção e hemorragia intratumoral. Então, geralmente, a criança nasce, faz avaliação por tomografia e ressonância, faz todo o pré-operatório e ela tem que ser operada ali dentro de 1 a 2 semanas de vida. E o tumor deve ser retirado completamente junto com o cóccix. Quando tem falha em remover o cóccix, esse cóccix é deixado, tem um risco de 35% de recidiva do tumor. Os tumores da tireoide. Hoje tem se preconizado que todas as crianças menores de 13 anos é recomendável retirar todo o nódulo de tireoide, fazer biópsia, obviamente. Nos casos de tumores confirmados, a tireoidectomia total está indicada quando temos metástases à distância, quando tem doença bilateral, carcinoma é do tipo medular, e quando tem invasão extratireoideia, à exceção de invasão de linfonodos. Os tumores de testículo, o tratamento vai depender do tipo de tumor e do estadiamento. A gente tem vários tipos histológicos, então não dá para eu colocar todos, mas, de uma forma geral, a gente sabe que pode incluir cirurgia, e a cirurgia vai ser sempre uma orquiectomia com abordagem inguinal, nunca abordagem escrotal, e pode ter radioterapia e até pode ter quimioterapia e até a radioterapia associada. A radioterapia é reservada para os casos de rabdomiossarcoma paratesticular. Os tumores de ovário também têm uma infinidade de tipos histológicos e o tratamento vai variar também de acordo, mas pode envolver a cirurgia, que vai ser geralmente a salpingoforectomia, e quimioterapia. E os tumores adrenocorticais, que o padrão ouro, o tratamento é cirúrgico, com adrenalectomia radical. Principalmente por quê? Porque esses tumores são resistentes à quimioterapia e radioterapia. Então, tem diagnóstico de tumor suprarrenal, o tratamento é cirúrgico. E é isso. As minhas referências usadas para preparar essa aula foram essas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me contactar, eu estou à disposição. Foi uma aula mais geral sobre tumores, né? Como eu disse, é muito extenso o assunto e não daria para eu especificar cada tumor numa aula só. Então, depois eu vou preparar aulas específicas e, por enquanto, estou à disposição para responder o que precisar, tá? Muito obrigada.